Olá, estamos de volta com o seu programa Opinião, que hoje recebe o professor de Economia da Universidade Federal aqui de Ouro Preto, Francisco Horácio. Professor Francisco, no bloco anterior você explicava para a gente por que dos leilões, o que levou o governo federal a vender essas usinas. E já chegaram várias perguntas aqui, tá? Eu quero agradecer a todos que participaram, que ligaram aqui para nós, para tirar suas dúvidas, fazer uma pergunta e até mesmo, estou vendo muitas críticas aqui. Professor, nós vamos passar para as perguntas, mas eu queria que o senhor me explicasse assim, eu sei que talvez você não consiga trazer números mais concretos, mas enquanto economista, o que impacta, ou seja, o que consome, qual é a porcentagem que a energia elétrica consome no bolso do brasileiro? Isso. Tem várias estimativas em Sim. relação a isso e varia em função da renda. Por exemplo, quem ganha mais, o impacto vai ser menor, mas quem ganha menos... Que é a maioria dos brasileiros, né, professor? O impacto na energia elétrica é muito grande na renda. Então, a estimativa é que é uma média de 20% do orçamento familiar ele vai para o consumo da energia elétrica. Só de energia elétrica. E nós também temos que destacar também, né, professor? O senhor como economista, o senhor deve acompanhar isso muito mais de perto do que eu. Quando a energia elétrica sobe, a gente nota que tudo sobe também, né? Tudo, Exato, todos os produtos. A questão de serviços, consumo, materiais, bens de consumo, tudo encarece. Isso. É uma cadeia, né, professor? Isso, porque hoje tudo é automatizado, computadorizado, né? Então tudo funciona à base de energia elétrica. Então é um custo fundamental para as empresas. Se o preço da energia aumenta, para elas manterem a lucratividade, elas acabam repassando esse aumento para o preço dos seus produtos. Aí tudo aumenta. Ok, então vamos começar com as perguntas aqui do Carlos, aqui da Bauxita. Espero que essa venda absurda das usinas, que passou dos 11 bilhões, melhore a situação do Brasil. O que o governo de Minas perdeu com a venda? Essa é a pergunta do Carlos, tá, professor? E vai melhorar a situação do Brasil? Ô Carlos, olha só, vamos tentar com os números, né? Eu lamento informar, mas esse primeiro bloco de venda, né, que ficou na casa dos 12 bilhões, ele não corresponde nem a 1% do rombo estimado do governo federal para esse ano, que vai ser de aproximadamente 160 bilhões de reais. Então, o impacto sobre o rombo vai ser pequeno. Agora, sobre a situação... O que o governo perdeu? O governo de Minas perdeu porque é o seguinte, antes, como essas usinas eram administradas pela CEMIG, então a CEMIG conseguia, através de uma engenharia financeira, ter uma margem na distribuição, mas ela reduzia o custo da geração. Agora, esse custo não está mais no controle da CEMIG. Isso vai reduzir a lucratividade da CEMIG, consequentemente vai reduzir o recurso para o governo estadual, que vai fazer menos investimentos, né? Então, o estado de Minas perde muito com esse leilão. Professor, nós falamos há pouco tempo atrás dessa cadeia produtiva. Isso. Nós estamos passando por uma situação econômica, não só no país, mas agora aqui em Minas, principalmente na nossa região, devido à tragédia lá do rompimento da barragem da Samarco, a paralisação das atividades ali, o desemprego é muito grande. Isso. O senhor, enquanto economista, olhando assim os números, é possível com essas vendas aí, igual o senhor falou, o governo perdeu isso, é possível a gente ter um futuro um pouco meio negro agora em relação à geração de emprego e renda em Minas? Olha, se o governo quiser manter ou melhorar a geração de emprego e renda, ele consegue. Mas qual que é a questão? A questão é que para isso ele vai ter menos recursos para manter os serviços públicos. Então eu acho que o principal impacto que nós vamos sentir é a diminuição da capacidade do governo estadual em investir em saúde e educação, por exemplo. Eu acho que isso é onde nós vamos sentir mais na pele a partir desses leilões aí das usinas. Tá. O Flávio, aqui da Vila Aparecida, faltou pulso firme do governo Pimentel para evitar essa atitude do Temer para tapar o sol com a peneira? Faltou, professor? É porque, segundo a Constituição, a geração de energia ela é um patrimônio da União. Então, de fato, a não ser que o Pimentel se rebelasse, né, colocasse, de repente, a polícia militar nas usinas para impedir o leilão, mas ele estaria, de fato, tomando uma atitude ilegal do ponto de vista da nossa Constituição. Então, o governo estadual é responsável pela distribuição, a geração é
da União. O Francisco do Morro Santana, aqui em Ouro Preto. Meu medo é que nós, mineiros, paguemos esta conta que o Temer fez. A energia elétrica pode disparar o preço a pagar? Vai disparar? Você acha que pode? Isso. Uma outra informação que é... Francisco Morro Santana. Isso, Francisco, meu xará. Seu xará. O leilão, ele prevê que até 2019, toda a energia gerada por essas usinas, ela obrigatoriamente tem que ser vendida para a CEMIG. Depois de 2019, 2020, 1/3 da energia gerada pode ser vendida no mercado livre de energia, quer dizer, para qualquer lugar. Então, usinas aqui de Minas Gerais, 1/3 da produção elas podem vender para outros estados, São Paulo, Goiás, para onde tiver mais demanda, né? Isso com certeza vai diminuir a oferta de energia aqui e vai encarecer o valor da nossa energia, sim. Isso é possível, sim. Bárbara do bairro São Cristóvão. As empresas estrangeiras que vão controlar as usinas podem colocar em risco a vida financeira dos mineiros? De Minas? Vamos dos mineiros de Minas. Se elas colocarem a maximização do lucro como prioridade zero dessas empresas, né, certamente isso vai impactar nas finanças do governo estadual, você vai diminuir a lucratividade da CEMIG e com certeza vai impactar na nossa vida, sim, dos mineiros. Professor, o senhor falou que eram os chineses e os franceses. Os franceses. Nós conhecemos alguns grupos franceses, principalmente nessa rede de hipermercados, e conhecemos os chineses. Eles não vêm para fazer ação social, não. Eles vêm para ganhar muito dinheiro, né, professor? Isso. A minha esperança com os chineses, porque os chineses eles pensam estrategicamente. Então eles estão entrando nesses setores de infraestrutura porque eles pensam em entrar em setores de bens de consumo. Então imagina assim, um exemplo, que a China de repente, eu estou especulando, ela pode ter projetos de colocar uma montadora, uma montadora de automóveis aqui em Minas. Então ela já tendo uma usina elétrica, ela vai baratear o custo da produção de seus carros. Então isso é uma esperança que eu tenho em relação aos chineses. Agora os franceses realmente, eu gosto muito dos franceses, mas eu acho que a perspectiva deles vai ser de lucro no curto prazo. Os chineses nos últimos tempos eles têm investido muito nesse tipo de mercado, né, professor? O senhor acha também que os chineses podem estar investindo, por exemplo, no ramo de energia elétrica para levar um pouco desse know-how do brasileiro lá para a China? Ou lá existe já esse know-how, ou eles estão mesmo, igual o senhor falou, pensando em outros tipos de bens de consumo? Eu acho um ativo que o Brasil tem, e a CEMIG tem esse ativo, porque o nosso foco é a geração hidrelétrica de energia, né? Mas o Brasil, ele poderia ser uma potência de energia solar, por exemplo. E a geração de energia solar, nós temos tecnologias avançadíssimas em fase de desenvolvimento, tanto nas universidades aqui do estado, como na própria CEMIG. Então é sim uma possibilidade que os chineses estejam vindo para adquirir esse know-how, mas não da geração de energia elétrica, hidroelétrica. Eu acho que é na geração das chamadas energias alternativas, né? Que o Brasil tem muito know-how, isso é possível sim. Ok. Vamos agora para a pergunta da Cláudia, aqui do Alto da Cruz. Onde o Temer vai parar com tanta aberração? Primeiro foram as privatizações, agora é o leilão das usinas, professor. Onde que ele vai parar? Eu acho que o Temer vai parar até onde os brasileiros permitirem. Assim, pode parecer meio absurdo, mas eu acho que tudo depende da pressão da sociedade, né? A sociedade está aceitando determinadas coisas de maneira muito tranquila, então, para ele, o céu é o limite, né? Agora, se a sociedade conseguisse se organizar e protestar mais, por um exemplo, que não é o tema, mas é aquela liberação de exploração de minério na Amazônia, sim, né? Que não foi uma ele ameaça. liberou, a sociedade fez uma mobilização significativa, ele recuou. Eu acho que aí é um jogo mesmo, uma queda de braço com a sociedade civil. Mas esse governo está sendo assim, né? Ele joga uma proposta, Isso. A população tem que se levantar, ele tem se recuado, ele tem recuado em muitas propostas, a gente tem percebido isso, né, professor? Isso. Eu acho até que é uma estratégia política de negociação deles. Eles sempre começam com a pior hipótese, esperam a reação, depois eles recuam, mas para dizer assim, olha, nós somos flexíveis, nós recuamos, nós somos bonzinhos. Mas no fundo eu acho que determinadas coisas eles queriam desde o início, mas jogam pesado para que eles tenham uma margem de negociação. Ok, professor. Professor Francisco,
Horácio, muito obrigado pela presença do senhor. Pena que o programa hoje foi um pouquinho curto, Sim. mas em nome da TV Top Cultura e de toda a equipe aqui do programa Opinião, já agradecemos e já deixamos um pré-convite. Se o senhor quiser voltar aqui, as portas sempre estarão abertas, tá? Odilson, muito obrigado e com certeza eu quero voltar, sim. Obrigado. Ok. Infelizmente chegamos a mais um final do seu programa Opinião. Fica triste não, a gente volta na próxima semana. Peraí, não. Na próxima semana eu não estarei aqui. Eu estarei de licença paternidade porque está vindo um novo herdeiro. Eu volto na outra semana com um convidado tão especial como foi aqui o professor de Economia da Universidade Federal de Ouro Preto, a UFOP, o nosso professor Francisco Horácio. Te espero aqui com um convidado tão especial como foi ele, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.